Bom, neste vídeo eu vou ler uma introdução de um livro chamado A Estética da Experiência de acordo com Abhinavagupta. Este livro foi escrito por Raniero Gnoli, não conheço muito, mas pesquisei e vi que ele é um tradutor do sânscrito, traduziu obras importantes, é um tradutor consagrado, né, do sânscrito. E ele escreveu esse livro, aqui está em inglês, me parece que não é uma tradução, é do próprio autor, então ele também deve escrever em inglês, porque ele não é, parece que ele é italiano, mas esse livro chama-se The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta, a experiência estética de acordo com Abhinavagupta, e obviamente que fala a respeito do Natya Shastra, tem alguma relação com esse tratado indiano sobre a arte do drama, a dramaturgia, a performance, a dança, o trabalho do ator, a cenografia, a coreografia, etc. E também tem muito uma dimensão teórica, uma reflexão sobre a poesia, sobre o próprio drama e etc. É um tratado muito conhecido, tem muitas páginas, ainda não tive a oportunidade de lê-lo por inteiro, mas li um pouquinho, mas ele não fala exatamente, diretamente, né, da estrutura do Natya Shastra, mas sim da visão do Abhinavagupta sobre o Natya Shastra. Então, esse sujeito, que espero estar pronunciando mais ou menos certo, Abhinavagupta foi um grande intelectual, um grande personagem aí indiano, viveu por volta do ano 950, mais ou menos, e ele foi um expoente do Shaivismo, da Caxemira, e ele escreveu um tratado sobre o tratado Natya Shastra. De uma profundidade impressionante, a visão poética desse autor, desse grande pensador indiano, Abhinavagupta. E neste livro do Raniero Gnoli, voltando lá, chamado A Estética da Experiência, ele vai fazer uma pequena introdução, discorrendo sobre o pensamento do Abhinavagupta sobre o Natya Shastra e, portanto, a visão do Abhinavagupta sobre a estética, sobre a experiência estética. Por isso o título, A Experiência Estética de acordo com Abhinavagupta. Então eu irei ler, meio que traduzindo, tentando traduzir, não é difícil de ler, bem tranquilo de ler, um pouco grande, mas rápido de ler. Então vamos lá, introdução. O Natya Shastra. Na Índia, o estudo da estética, que foi, estava a princípio restrito ao drama, não retira sua origem de um desejo abstrato ou desinteressado por conhecimento, mas de motivos de uma ordem puramente empírica. O texto mais antigo que chegou até nós é o Natya Shastra, atribuído ao mítico Bharata. O autor do Natya Shastra seria esse Bharata. É um livro imenso de observações e regras a respeito, que se preocupa principalmente com a produção do drama e o treinamento de atores e poetas. O autor ou os autores do Natya Shastra, com uma certa pedantria típica do pensamento indiano, classifica os vários estados mentais ou emoções da alma humana e trata de sua transição do plano prático para o plano estético. O Natya Shastra é uma obra de um profundo insight psicológico. Todo drama apela à visão
e ao ouvido, né, ao mesmo tempo. Os únicos sentidos que são capazes, de acordo com alguns pensadores indianos, de se levantar para além das fronteiras do eu limitado. E, portanto, o drama ele é então considerado a forma mais alta da arte. No drama, tanto a visão quanto a audição colaboram para levantar no espectador mais facilmente que qualquer outra forma de arte, um estado de consciência sui generis, concebido intuitivamente, concretamente, como um gosto, um sabor, chamado rasa. Rasa. Não sei qual que seria a pronúncia correta. Então, esse sabor da estética chamado de rasa. Esta concepção tipicamente indiana da experiência estética como um gosto, um sabor desfrutado pelo leitor ou pelo espectador, não deve nos surpreender. Na Índia e qualquer outro lugar, as sensações próprias aos sentidos do tato, do gosto e do tato, quase desprovido de qualquer representação noética, são facilmente levados, tomados, como que designam estados de consciência mais íntimos e removidos de representações abstratas que os estados comuns. Essa é a experiência estética e também de várias formas religiosas. Então, esse rasa, esse gosto, quando degustado pelo espectador, pervade e encanta esse espectador. A experiência estética é, portanto, o ato de desfrutar, saborear este rasa, de se mergulhar nele à exclusão de tudo mais. Bharata, num famoso aforismo que, interpretado e elaborado de vários modos, nesse famoso aforismo que mostra, que forma o ponto de partida de todo o pensamento estético indiano posterior, diz em essência que o rasa nasce da união do enredo, da história, com a performance dos atores. Aqui vem uma frase do rasa, que aí teria que ter um conhecimento mais profundo dos termos, vamos chamar dos termos técnicos usados aqui, né? Mas a gente não vai, eu pelo menos não vou entender muito, mas diz que da união, surge da união, né? Dos determinantes, ele diz literalmente, dos consequentes e dos estados mentais transitórios, é que desses determinantes, consequentes estados mentais transitórios que o rasa surge. Qual é, então, a natureza do rasa? Quais são as suas relações com outras emoções e estados de consciência? Esse rasa, essa emoção estética, né? O que é? E como nós devemos entender esta palavra nascimento, que ele diz? Porque ele diz a palavra, esse surgir do rasa, esse nascer do rasa. Toda a estética indiana está, vamos dizer, presa a essas questões. Questões como essas tais questões, que tem sido uma fonte inexaurível de material polêmico para gerações de retóricos e pensadores até os nossos próprios dias. Mas antes de empreender um exame de suas várias interpretações, vamos brevemente expor aqui aquilo que é essencial da psicologia empírica do Bharata. Então, de acordo com o Natya Shastra, 8 sentimentos fundamentais, instintos, emoções ou estados mentais chamados bhava, podem ser distinguidos na alma humana. Então, seria o deleite,
o riso, ou alegria, talvez, o sorrow, tristeza, a raiva, o heroísmo, o medo, o desprezo e o espanto. E tem uma nota a respeito de Bhava, deixa eu ver se vale a pena ler ela. Provavelmente, com certeza vale a pena ler, mas eu não sei se eu vou querer perder tanto tempo lendo as notas. Essa nota, pelo menos, eu não vou ler por enquanto. Bom, então, esses 8 estados são inatos no coração do homem. Eles permanentemente existem na mente de cada homem, na forma de impressões latentes derivadas de experiências atuais, reais, na presente vida, ou de instintos herdados, e como tais, eles estão prontos para emergir da sua consciência em qualquer ocasião. Na vida comum, cada sentimento é manifestado e acompanhado por 3 elementos: causas, efeitos e elementos concomitantes. As causas são as várias situações e encontros da vida pelo qual ele é movido, excitado. Os efeitos, as reações visíveis causadas por isto, expressa em nossa face, nossos gestos e assim por diante. E os elementos concomitantes, os estados acessórios e temporais que o acompanham. Esses 8 bhavas, esses 8 sentimentos, de fato, não aparecem numa forma pura. As várias modulações de nossos estados mentais são extremamente complexos e cada um dos estados permanentes ou fundamentais aparece em associação com outros estados mentais concomitantes, como o desencorajamento, a fraqueza, a apreensão e assim por diante. Esses estados impermanentes, transitórios ou ocasionais são, de acordo com Bharata, 36. Então, aqui ele está explicando esses vários sentimentos presentes na nossa mente, e que então, são importantes de serem entendidos para se entender se casa antes dele se aprofundar mais. Mas vamos lá. Vai ficar também mais interessante conforme vai se desenvolvendo esse texto, garanto. Essas mesmas causas, etc., sendo interpretadas, atuadas no palco ou descritas na poesia, não vividas na vida real, dá aos espectadores um gosto particular, ao qual Bharata dá o nome de rasa, um gosto. Os estados mentais fundamentais, sendo 8 em número, também há 8 rasas, isto é, o erótico, o cômico, o patético, o furioso, o heróico, o terrível, o odioso e o espantoso. Né? Um paralelo. Uma especulação tardia geralmente admite um 9º sentimento permanente, a serenidade, e o rasa correspondente é a quietude. Quando eles não são parte da vida real, mas são elementos da expressão poética, mesmo as causas, efeitos, elementos concomitantes, tais como os estados mentais permanentes, tomam outro nome e são chamados, respectivamente, determinantes, consequentes, estados mentais transitórios. É claro, do ponto de vista do espectador, os consequentes não seguem o sentimento, porque eles, como eles fazem na vida comum, mas eles agem como um tipo de causas que intensificam e prolongam os sentimentos trazidos pelos determinantes. Bom, então ele deu uma explicação sobre esses vários sentimentos e rasas expostos por Bharata no Natya Shastra. Tem mais 2 notas, também não vou lê-las. Bom, o texto de Bharata e o aforismo dito acima, em particular, se tornou, como dissemos, o assunto de estudo e análise de uma série de pensadores, cada um dos quais estavam
desejosos de contribuir para um entendimento mais claro das palavras desse mestre. O mais antigo desses, os mais antigos desses, até onde se sabe, foram Dandin, sujeito chamado Dandin, e o outro chamado Bata Lolata. Assim que, como seu grande sucessor, foi um Kashmiri e provavelmente um seguidor de das escolas místicas sivaitas que se floresceram no Kashmir. Bom, então vamos ver. Então eles analisaram, esses dois pensadores, as palavras do mestre, do Natya Shastra, e o que eles e tiveram seu entendimento, sua interpretação do rasa. Então, de acordo com eles, rasa é simplesmente um estado mental permanente, raiva, medo, etc., que surge a sua forma mais elevada pelo efeito combinado dos determinantes dos estados mentais, determinantes, consequentes e transitórios. Bata Lolata defende que o rasa está tanto no personagem representado e no ator que imita. Então aqui vai começar sutilmente uma análise muito sutil, porque ela foi mais aprofundada, na noção de imitação do ator. Isso eu acho um assunto fundamental, principalmente para a arte atual, né? Retomar o que se entendia antigamente com o conceito de imitação. Mesmo no trabalho do ator, o que é essa imitação da personagem. E já dá aqui para se fazer um paralelo, uma comparação, até mesmo com a filosofia ocidental, com Platão, por exemplo, com Aristóteles, que fala da mimesis, né? Mas vamos lá, continuando. Então, Bata Lolata defende que o rasa está tanto no personagem representado quanto no ator que imita. O ator, ele diz, sente os diferentes bhavas e rasas como se eles pertencessem verdadeiramente ou mesmo pessoalmente a ele. Então, aqui é uma espécie de identificação, me parece. O que eu achei interessante é que o Abhinavagupta ele vai negar esse tipo de imitação. E a gente vai ver que me parece que a noção dele de imitação, a noção do Abhinavagupta de imitação é mais verdadeira, mais interessante. Mas, continuando. Ao ponto que, sendo assim, o ator falharia, não conseguiria manter, não conseguiria seguir o ritmo e outras convenções dramáticas, porque ele seria tomado pela emoção da personagem, né? Mas o Bata Lolata responde que, pelo contrário, o ator conseguiria dominar muito bem por uma virtude que aqui dá o nome de a letra não é tão perfeita, anusandi, acho que significa isso, que literalmente significa rememoração, rememorar, ou até mesmo consciência, reflexão, né? Estar consciente, etc. E que o tradutor aqui deixa como realização, ele faz essa tentativa, talvez uma boa tradução do termo seria realização. Essa é a sugestão dele, ele deixa mesmo como sugestão. Aqui também, interessantíssimo, porque, como eu disse, o Bata Lolata ele cria uma espécie de identificação, né? O ator sentiria essa sensação, esse seria o tipo de imitação, né? E a objeção que se diz é, bom, mas se o ator sente a emoção, ele perde essa dimensão racional, né? De modo que ele vai perder o ritmo, vai deixar de estar consciente do que ele está fazendo. E o Bata, com esse conceito de anusamti, diz que não, que o ator é tomado de uma consciência na ação dele.
Isso a gente pode também relacionar até mesmo com o trabalho que Stanislavski fez, né? E é interessante que esse termo está ligado à memória, né? Stanislavski também aborda a questão da memória, embora seja muito mal entendido. Então, ou seja, é uma identificação, mas ao mesmo tempo não há essa identificação. O ator não é possuído e dominado pela emoção. Então, esta realização é, ao mesmo tempo, poder graças ao qual o ator se torna, por um determinado tempo, o representado ou personagem imitado. Ele se sente como um Rama e a faculdade por meio do qual ele mesmo assim não se esquece que ele é da sua natureza real de ator. Quer dizer, ele se identifica com um personagem, mas ele também não esquece que ele não é o personagem. Né? Então, essa é a visão do Bhattalulata sobre essa espécie de imitação. E a gente vai ver que o Abhinavagupta não vai concordar 100%. Ele vai entender que a imitação é uma outra coisa. E a gente vai chegar lá mais para frente. Quando o tradutor, na sua introdução, chegar a falar do Abhinavagupta. Então, Sankuka, agora um outro, Sankuka, também um Kishmiri, que viveu um pouco mais tarde que esse Bhatta Lolata, discorda desta visão. De acordo com ele, rasa não é como os antigos colocaram, rasa, essa emoção, não é como os antigos afirmaram, um estado intensificado, mas um estado mental imitado. Um estado mental imitado. Na vida cotidiana, o estado mental de um homem é revelado pelas causas que movem esse estado. Ou seja, os determinantes, pelos efeitos visíveis do seu sentimento, ou seja, os consequentes e por seus sentimentos concomitantes, ou seja, os estados mentais transitórios. A imitação que dá certo, que tem um sucesso pelo ator, dos personagens de suas experiências é, sem dúvida, diz Sankuka, artificial e irreal. Mas não é percebida assim pelos espectadores, que esquecem a diferença entre os atores e os personagens. E inferencialmente experienciam o estado mental dos personagens eles mesmos. Então, o espectador, por essa magia entre o ator e a personagem, o espectador não percebe essa separação, né? E é tomado por essa ilusão da personagem, algo assim. Esta experiência, que é, na verdade, uma forma peculiar de inferência, é para Sankuka diferente de qualquer outro tipo de conhecimento. Um cavalo, imitado por um pintor, Hemakandra, observa, pegando aí carona na teoria de Sankuka, parece aos observadores nem real nem falso. E não é nada mais que uma imagem que precede qualquer julgamento de realidade ou irrealidade. Até aqui, muito bem. Agora vai vir o ponto da Abhinavagupta. De acordo com Abhinavagupta, o ponto fraco da teoria de Sankuka é a premissa dele que o estado estético de consciência, ou rasa, é nada mais que a percepção de um estado mental imitado. Este conceito de imitação foi refutado por Abhinavagupta, como foi também antes pelo mestre dele, Bhatta Tauta. A razão é aguda, forte. O efeito da imitação, como por exemplo, quando um palhaço imita o filho do rei, é de fato a risada e a zombaria, o efeito da imitação, e não tem conexão alguma com a experiência estética. A teoria da imitação é também claramente contradita por certas artes, a dança, por exemplo, que obviamente não imita nada na vida real.
Então, aqui, eu achei outro ponto extraordinário. Existem artigos que desenvolvem o conceito da Abhinavagupta sobre imitação, mas aqui me pareceu muito, muito profunda a visão dele. Porque mesmo quando Stanislavski, por exemplo, fala da imitação, ele nunca fala, ele usa uma frase do poeta russo, que eu me esqueci o nome agora, mas o Stanislavski usa o termo verossimilhança. Verossimilhança. O ator busca uma ação que é verossímil, não uma ação que é real, não uma ação que é como é na vida cotidiana, mas que é verossímil, que é adequada. E me parece, talvez me parece, que poderia ser feita uma analogia aqui com Abhinavagupta, porque para ele a noção de imitação, como ele mesmo diz, quer dizer, se um palhaço tenta imitar, por exemplo, quando o palhaço quer causar uma risada, ele imita o filho do rei, né? Ou o exemplo oposto, uma dança, por exemplo, é uma imitação, mas não é uma imitação de uma ação cotidiana, não é uma cópia. A dança, por exemplo, o movimento do bailarino, também é uma imitação, né? Mas não é uma cópia, é um outro tipo de imitação. E eu acho que estudando Abhinavagupta, a gente conseguiria entender melhor esse conceito de imitação. Então, só para pontuar mais ainda, Abhinavagupta ele faz uma distinção entre Anukarana, que seria imitação, e Anukirtana, que seria um retelling, um redizer, um outro tipo de imitação, uma imitação mais gloriosa. E a imitação que produz esse raso, a imitação do drama, seria esse Anukirtana. Então, não é uma cópia propriamente, a imitação do drama. Muito interessante. Então, continuando. Bhatha Nyaka. Agora, um terceiro... deixa eu ver essa nota. Okay. Um terceiro pensador que é muito importante na história da doutrina do rasa, dessa emoção estética. Um outro pensador é Bhatha Nyaka, um Kashmir, e por volta da primeira metade do século X, autor de uma obra perdida. Sua crítica lida primeiro com a palavra nascimento, aquela palavra nascimento usada por Bharata. E ele se pergunta em que sentido nós deveríamos entender esta palavra nascimento. Percepção, a produção e a manifestação são fatos da vida cotidiana. Eles não têm nada a ver com o fato estético, com rasa. Por consequência, o sentido real de nascimento, como usado por Bharata, não pode ser percepção, produção ou manifestação. A performance teatral, as ações dos atores, ou a poesia, as palavras do poeta. Então, só pontuando aqui, achei interessante também. A performance teatral, ele coloca as ações dos atores. Esse aqui é o tradutor. Por isso que eu quero ter a oportunidade de ler mais desse tradutor, que ele me parece uma pessoa que conhece bastante o assunto. Ele diz a performance teatral, então as ações dos atores, ou a poesia, as palavras do poeta. Ele faz um paralelo, as palavras, a matéria do poeta, e as ações, matéria dos atores. A performance teatral, a poesia, não torna o rasa perceptível, ou produz, ou manifesta. A relação entre a prática, ou o sentido literal e o sentido poético não está em nenhuma dessas coisas, mas está em algo inteiramente diferente desses três fatos da vida cotidiana. E está onde? Na revelação. Revelação. Esta revelação, como Abhinavagupta diz em sua paráfrase, é um poder especial, diferente do poder de denotar, que as palavras assumem na poesia e no drama. A tarefa específica deste poder, como Nyaka diz, tem a faculdade de suprimir a camada dura
do estupor mental que ocupa a nossa consciência. Isto é a generalização ou universalização das coisas representadas ou descritas. O rasa, revelado por este poder, é então desfrutado por meio de um tipo de alegria diferente da experiência direta, da memória, etc. O centro da doutrina desse Bhatta Nayaka é precisamente esse conceito de generalização, uma das principais contribuições da estética indiana. Deixa eu ver essa nota, acho que ela seria importante. Então, essa nota é importante para entender o que esse Bhatta Nayaka quer dizer. Então, uma nota. Durante a experiência estética, a consciência do espectador é livre de todos os desejos práticos. O espetáculo não é mais sentido em conexão com o eu empírico do espectador, nem em conexão com qualquer outro indivíduo particular. Ele tem o poder de abolir a personalidade limitada do espectador, que eu não vou conseguir ler, porque está cortado, infelizmente. Mas, então, há aqui quase como uma experiência religiosa quando se assiste a uma peça, essa revelação, que é quase como se houvesse você se desprende desse eu limitado, aqui na tradição hindu, budista, etc. Né? Você se desprende desse maya, desse egoísmo, né? Por meio do espetáculo teatral. Talvez seja algo que a gente precise reconquistar, porque as pessoas cada vez veem menos teatro, drama, presencialmente, né? Preferem ver, claro que por boas razões, muitas vezes, mas preferem ver na sua casa, mas perde essa conexão coletiva que se tem, né, quando se assiste presencialmente a uma peça. Então, continuando. O estado estético da consciência, seja se o seu material é a raiva, o amor, a dor, etc., não se insere na tessitura da vida cotidiana, mas é visto e vivido em completa independência de qualquer interesse individual. As imagens contempladas no palco ou lidas na poesia são vistas pelo homem da sensibilidade estética, independentemente de qualquer relação com sua vida comum, ou com a vida do ator, ou do herói da peça ou poema, e aparece, portanto, de um modo generalizado, ou seja, universalmente libertado da individualidade. Então, se torna livre da individualidade. Muito, muito profundo também. O drama performado ou poema recitado tem o poder de elevar o espectador por um momento para cima do seu ego limitado, seu interesse prático, que na vida cotidiana, como a camada grossa do estupor mental, limita e oculta a sua consciência. Coisas e eventos que na vida prática, quando associados com o eu, com o meu, repelem ou nos entristecem, são sentidos como a fonte do prazer, o prazer estético ou rasa, quando eles são descritos ou representados esteticamente, ou seja, quando eles são generalizados ou contemplados universalmente. Esta conversão da dor num tipo de prazer é provada, Nayaka defende, pelo fato que, quando representado no palco, suspiros e eventos dolorosos em si mesmo não nos repelem. Pelo contrário, nós desfrutamos deles. Rasa
A experiência estética revelada pelo poder da revelação não é noética em caráter, não é uma percepção, mas uma experiência, uma fruição. Esta fruição é caracterizada pelo estado de lysis, laya, de descanso, de repouso em nossa própria consciência. A pervasão da consciência pela alegria e pela luz. Pertence à mesma ordem como o desfrutamento do Supremo Brahma. Então aqui tem uma relação espiritual da experiência estética, né? Essa última concepção é muito interessante, mesmo à primeira vista, claramente revela sua relação com certa familiaridade, com certas escolas religiosas da Índia, que o devem ter influenciado, se não indiretamente, mesmo que apenas indiretamente. Brahman é nada mais que a superação dos nós entre o eu e o meu, da prisão do eu e do meu. A mesma ideia de uma conversão das coisas da realidade, de acordo com o Nyaka no momento externo. Tá. Então, a mesma ideia de uma conversão das coisas da realidade deve ser encontrada, aplicada ao místico, em vez da experiência mística, em vez da experiência estética em algumas escolas budistas. Na experiência religiosa, o mundo da realidade não é suprimido, mas é visto de um outro modo. Na experiência religiosa, o mundo da realidade não é suprimido, mas é visto de um outro modo. Se é verdadeiro, como diz o budista Vasubandhu, que as coisas são irreais, carecem de uma realidade substancial que consiste em sua própria natureza, como é imaginada pelo ignorante, não pode mesmo assim ser negado que elas existem, no modo inefável de ser que o Buda percebe. Então, a natureza das coisas é inexaurível e elas revelam mais e mais modos de ser que correspondem aos vários estados mentais daquele que observa. A realidade, nesse sentido, pode ser a mãe da revulsão, de uma sorte de interpretação repentina por meio da qual é revelado sob um novo aspecto. A dor e a inquietude, o fluxo inquieto da história, o samsara, aparece para o santo como a quietude inefável. Então, o santo vê a realidade de um outro modo, não a abandona. Essa concepção, como será vista, vai ser criticada e, ao mesmo tempo, desenvolvida por Abhinavagupta. A transfiguração final da dor é verdade, como é antecipada e prevista na experiência estética. Esta, como experiência mística, transforma a realidade, converte a própria linguagem, que magicamente revela um novo sentido que existe lado a lado com o sentido prático. Mas não devemos esquecer que, enquanto a experiência mística é a perfeição completa, na qual os nós do eu e do meu estão já completamente desfeitos, na experiência estética o processo está ainda por fazer, apenas começou, né? Então, apenas um gosto na experiência estética. Isto, a história, a dor, não tem ainda perdido o seu peso, ainda está presente, pronta para romper com toda a sua violência. Ou seja, a completude do poeta não é a do santo. Elas são parecidas, mas não é a dos santos. Então, a experiência religiosa e a experiência estética brotam da mesma fonte. Então, aí ele vai citar 2 versos de Nayaka, que diz: as performances dramáticas e a música que acompanha elas alimenta o rasa em toda a sua completude. Por consequência, o espectador,
absorvido no gosto deste rasa, volta-se para o interior. Sente prazer por meio de toda a performance. Mergulhado em seu próprio ser, ele esquece tudo pertencente à vida prática. Há manifestado nele aquele fluxo do prazer incriado, do qual os yogins retiram a sua satisfação. Então, ela brota, a experiência estética, a experiência religiosa brotam da mesma fonte, mas não tem a mesma completude. Um outro problema explorado por Bhatta Nayaka é o valor didático da poesia. Então, ele vai, Bhatta Nayaka vai dizer que há uma separação entre poesia e o valor didático, mas o Abhinavagupta vai dizer que vai reconciliar, na verdade, não vai afirmar essa separação. Porque a experiência estética, na medida em que ela nutre nossa sensibilidade, então ela tem também um valor didático. Continuando, aí vai falar um outro pensador antes ainda do Abhinavagupta, embora ele tenha falado do Abhinavagupta ao longo, né, de todos esses pensadores que precederam. Agora o Anandavardhana. Esses são os esboços do desenvolvimento da estética indiana rumo ao fim do século X, como o Abhinavagupta transmitiu, porque a gente tem acesso a esses pensadores por meio do Abhinavagupta, né? Porque só, se eu não me engano, de um comentário, dos comentários tradicionais a respeito do Natya Shastra, só sobrou o do Abhinavagupta, se eu não estiver equivocado. O Abhinavagupta unificou as vozes espalhadas, né, desses vários filósofos, numa síntese maestral, abarcando a especulação filosófica e o misticismo, também a estética. Mas antes de ir para ele, nós devemos voltar no tempo, e precisamente na época do Avantivarman, um rei de Kashmir. Na corte deste rei havia um grande retórico e filósofo de fato, pelo nome de Anandavardhana. Num livro recentemente famoso, sobre o qual Abhinavagupta, que me interessa, tá bom. Então, Anandavardhana chegou a certas conclusões que foram aceitas, com algumas raras exceções por todos os por retóricos indianos posteriores. O ponto de partida de sua especulação é a diferença entre a linguagem ordinária, a linguagem comum e a linguagem poética. Então, vamos lá. O filósofo da linguagem tem a filosofia da linguagem tem raízes bem antigas na Índia. Em várias épocas, seus problemas foram lidados por diversas escolas, e às vezes radicalmente diferentes. Mas pensadores indianos, tanto budistas quanto hindus, estavam em concordância, em acordo substancial sobre um ponto: a natureza instrumental e transitória da linguagem comum. A linguagem é essencialmente pragmática. As palavras que nós usamos existem na medida em que elas servem para algum propósito, linguagem cotidiana, né? E depois que nós as usamos, então elas deixam de funcionar. Né? Diferente da poesia, que a poesia você lê uma, duas, três, você tem um som, você tem as imagens sugeridas, etc. A palavra, a linguagem comum, você fala a palavra e você busca o efeito e você esquece as palavras. Eles, budistas, afirmavam os budistas, são sem poder para apreender a realidade viva das coisas. Elas lidam com o geral, que é simplesmente uma imagem das coisas, uma imagem fora de foco, por assim dizer.
e finalmente, irreal. Qual é, então, esta natureza ou dimensão que a fala assume na poesia? E de onde ela é derivada? De acordo com outro retórico, Kashmir, o Udibata, a essência da linguagem poética era a função secundária ou metafórica das palavras. A essência da linguagem poética era a função metafórica das palavras. A fala, a linguagem poética, na própria custa dos valores práticos, se enriquece com vários procedimentos. Então, rimas, figuras, inversão, concebidos como inúteis numa linguagem puramente funcional, mas essenciais na visão poética. Então, os ritmos, as rimas, as figuras de linguagem, inversões, na linguagem cotidiana é inútil, não nos interessa, né? Mas na linguagem poética são fundamentais. Um dos elementos mais importantes dessas figuras de linguagem, diferente dos modos da linguagem prática, dominado por um modo direto de expressão, é sem dúvida a função secundária das palavras, função metafórica. Esta é nada mais do que esta será, portanto, a própria vida da linguagem poética, em oposição com a dimensão prática da linguagem. Mas o Anandavardhana discorda. Na função secundária não necessariamente implica a poesia. Na verdade, ele vai dizer, toda linguagem é metafórica. A fonte da poesia deve, então, ser um outro sentido ou valor que é assegurado pelas palavras, completamente diferente do primário, no sentido literal, e do sentido secundário metafórico. Então, ele diz, sentido poético é diferente do sentido convencional. Nas palavras dos grandes poetas, ele brilha e se levanta, ele diz que nas palavras dos grandes poetas, esse sentido ele está para além da beleza das partes exteriores, tão bem conhecidas do poema. Então, continua o tradutor. Este novo sentido, sentido poético, irreduzível, por assim dizer, ao sentido literal, mas não pode existir sem ele, e é, portanto, suportado, apoiado por ele. Então, ele diz, o sentido poético não é entendido por um simples aprendizado da gramática e do dicionário. Ele é entendido apenas por aqueles que têm um insight na verdadeira essência da poesia. Este sentido e aquela palavra rara que possui o poder de transmiti-lo, esses dois devem ser estudados cuidadosamente por aqueles que desejam se tornar verdadeiros poetas. Assim como o homem interessado em perceber objetos na escuridão dirige seus esforços para segurar a chama de um lampião, já que esta é o sentido, é um meio para ele realizar o seu fim, assim também aquele que está ultimamente interessado, em última instância interessado no sentido poético, primeiro busca o interesse no sentido convencional. Assim como o propósito de uma sentença, de uma frase, é aprendido apenas por meio do sentido individual das palavras, o conhecimento do sentido poético é atingido apenas por meio do sentido literal. Embora, por seu próprio poder, a palavra transmite uma frase, assim também
o sentido poético surge, de repente, por meio da verdade, da mente que percebe verdade, quando elas são indiferente rumo ao sentido convencional. Para concluir, o conhecedor dá um nome de ressonância a esse particular tipo de poesia, que tanto o sentido convencional quanto a palavra convencional estão subordinadas. Então, quer dizer, o que ele diz é que o sentido poético está para além do sentido literal, mas ele não existe sem o sentido literal. Então, você primeiro passa por um sentido literal e é elevado, então, até esse outro sentido poético. Então, não é somente o sentido metafórico, como o autor anterior tinha colocado. Não, ele não faz essa divisão, né, do metafórico e literal. Não, ela exige primeiro o sentido literal, e isso me lembra, se a gente fizer uma outra relação, os 4 níveis de discurso apresentados por Dante ou por São Tomás de Aquino. Então, você primeiro tem um sentido literal, depois você e vai subindo nessas camadas de sentidos. Né? Então, só para finalizar essa primeira parte, uma palavra verdadeiramente poética, expressão, é aquela que não pode ser realocada por outras palavras, sem perder o seu valor. A poesia não conhece sinônimo. Uma verdadeira palavra poética ou expressão poética é aquela que não pode ser realocada por outras palavras, sem perder o seu valor. A poesia não conhece sinônimos. Achei muito bom isso. Então, no próximo vídeo é a finalização desta leitura.